Como vocês já devem estar sabendo, o Monark fez merda de novo. Sempre estava fazendo, na verdade, né? As opiniões meio sem pé nem cabeça. Não é que ele seja burro. Além dele não saber se expressar corretamente, o cara tá sempre alterado. Alterado de álcool ou de qualquer outro tipo de droga. E eu quero bater nesse assunto. Não vou bater no assunto principal que todo mundo tá abordando, porque eu acho que esse aqui ainda é mais importante. Que é o seguinte: a pessoa usar drogas como álibi. A pessoa fala um monte de merda ou tem atitude de bosta, sabe? E aí depois ela fala: me desculpa, galera, eu tava bêbado. Me desculpa, galera, eu tava chapado. Eu não consigo me relacionar, tanto pra amizade como pra qualquer outra coisa, com pessoas desse tipo, que estão sempre alteradas. Porque essa pessoa vai ter sempre esse álibi. Me desculpa, eu falei isso porque eu tava chapado. Me desculpa, eu falei isso porque eu tava alcoolizado. Me desculpa, você sabe como é que eu tava, você viu meu estado, eu tava dando PT. Pra que você vai conversar com uma pessoa assim? Pra que você vai perder o seu tempo com uma pessoa assim? O problema é quando esse tipo de pessoa resolve dar sua opinião a nível nacional, cara. Porque o Flow Podcast já tava a nível nacional. Tudo que eles falavam ali repercutia a nível nacional. Não que todo mundo assistisse o Flow, mas os cortes repercutiam nas outras redes sociais. E isso é complicado, cara, porque ele foi se acostumando. E o Igor tem culpa nisso. Porque ele não rechaçou em nenhum momento as atitudes do Monark. Pelo contrário, várias vezes os dois estavam chapados. Então sim, o Igor tem culpa. Ele é tão culpado quanto o Monark. Porque se eu tenho um parceiro de trabalho, e esse meu parceiro de trabalho tá sempre fora de si e falando merda, o que eu tenho que fazer? Controlar esse cara. Já que eu tenho um pouquinho a mais de neurônio que ele, que o Igor claramente é mais sensato que o Monark. Pelo menos ele se segura mais na hora de dar as opiniões. Então o que o Igor tinha que fazer? Eu tenho que segurar esse cara, senão ele vai levar tudo por água abaixo. E levou. E vem levando há muito tempo. Eles vêm perdendo patrocínio há muito tempo. Só que como eles conseguiram um status financeiro que dá pra segurar a barra, eles foram empurrando com a barriga e cagando pros patrocinadores. Só que agora a merda tomou proporção nacional. Quando um cara fala, eu até entendo o que ele quis falar, só que ele falou de uma forma burra. E eu acho que a culpa não é do álcool, porque mesmo o Monark não estando alcoolizado ali, ele ia se expressar de uma maneira burra, porque isso é da cerne dele, sacou? Então não, Monark, não dá pra ter um partido nazista. Se você falasse apenas o seguinte, olha, eu acho que o nazista tem direito à opinião. Tá, todo mundo tem direito à opinião. Agora, fundar um partido nazista, mano, olha onde você foi, mano. Você foi muito longe, cara. Todo mundo tem direito a ter uma opinião, mas fundar um partido é a mesma coisa de chegar aqui pra você e falar, o PCC tem direito de ter o seu partido lá no Congresso. O próprio Pablo Escobar já tentou ser político e não conseguiu, porque as pessoas tiveram bom senso. É a mesma coisa de chegar pra você e falar, vamos montar um partido aí, o Comando Vermelho. Se bem que esses partidos, Comando Vermelho, PCC, eu acho que eles têm a mesma linha de raciocínio que o PT. Que, por sinal, o Lula foi no Podpah e falou um monte de merda que, se a gente for colocar na balança, fica parecido com o que o Monark disse, né? O Fidel Castro é gente boa, troquei ideia com o cara, apoio esse cara. Já teve político de esquerda colocando outdoor com fotinho do Che Guevara, sacou? Um cara que matava homossexuais e fazia um monte de coisas. E não teve essa mesma proporção, então assim, ainda existe aquela coisa, né? Por mais que o Monark tenha falado um absurdo, ainda tem aquela coisa, iremos cancelar esse grupo e não esse. Esse aqui pode errar, esse aqui pode falar merda, esse aqui não pode. Esse aqui não pode errar. Se bem que o Monark já errou, ele já gastou toda a cota que ele tinha de erros pra falar merda. Esse é o problema. E aí o Igor apareceu, né? O Igor apareceu dizendo que vai comprar 50% da parte do Monark. Mas eu acho que nem vai ser isso, cara. Eu acho que eles vão dar um tempo, sabe? Eu acho que o Igor vai apresentar com outra pessoa ou vai apresentar sozinho, até a poeira baixar. Quando a poeira baixar, eu acho que o Monark volta. Porque estão dizendo que ele foi demitido do Flow Podcast. Tem adolescente emocionado dizendo, mas como que ele pode ser demitido de algo que ele criou? Meu amigo, isso acontece muito. Você sabia que o Axl Rose foi demitido do Guns N' Roses? O Steve Jobs foi demitido da Apple? Então sim, isso pode acontecer sim. E a chance do Monark ter sido demitido, nem que seja pra fazer uma passada de pano pra no futuro ele voltar, é grande sim. É muito grande. A galera tem sempre que usar os Estados Unidos como exemplo. As leis brasileiras não servem. É que lá nos Estados Unidos é assim. Tá, o Monark, lá nos Estados Unidos é assim, mas que eu saiba, não existe um partido nazista lá, beleza? O que existem são pessoas que são racistas e elas são declaradamente racistas. E não são punidas por isso, porque lá eles primam pela liberdade de expressão. Só que é o seguinte, quando a pessoa comete um crime lá, essa pessoa realmente paga. Ela pega essa pena. Aqui não, aqui é bagunçado. Como é que você quer se espelhar
e trazer esse tipo de ideologia pra cá, que eu até concordo que a pessoa tenha que ser livre pra dar opinião, porque se eu sou negro, por exemplo, né, se eu sou um cara negro e eu tenho uma empresa, eu quero saber quem é que vai entrar na minha empresa. E eu tenho que me infiltrar e saber do histórico das pessoas. Eu quero olhar na internet quem é que tá fazendo piada com negros. Não só piada, né? Piada eu ainda relevaria, porque piada é piada. Mas eu queria saber quem é racista de verdade. E não tem como você saber quem é racista de verdade num país igual o Brasil, onde as pessoas são reprimidas. O cara que é racista de verdade, ele além de não falar o que ele pensa, ele ainda acusa o inimigo dele. Tem muito cara que é nazista e racista e odeia o monarca. Se lascou, seu nazista safado, seu racista safado. Só que por dentro ele é pior do que o monarca. Eu não tô dizendo que o monarca é, eu tô dizendo que a atitude dele foi. Só que o cara que tá lá condenando, ele é pior. O governo brasileiro, né? As coisas funcionam no Brasil assim, reprimindo as pessoas. Você não pode dar a sua opinião. Eu acho que foi isso que o monarca quis dizer. Que a população brasileira é reprimida. Por mais que o cara seja nazista, fascista, não sei o que lá das quantas, ele não diz. Ele não diz porque ele sabe que ele vai ser punido. Mas no fundo ele é. E quando ele tiver a chance de ferrar com alguém, sem ser exposto, ele vai dar conta de fazer isso tranquilamente. Porque ninguém sabe que ele é, justamente porque o governo reprime as pessoas. Diferentemente dos Estados Unidos, onde não existe essa repressão, mas ninguém vai concordar com um racista. A não ser os próprios racistas, que provavelmente, se tiverem voz, irão perder essa voz, como o monarca perdeu agora, patrocinadores, etc. Então, assim, o cara se expressou mal, mas usar o lance da bebida como álibi já não cola mais, tá? Não adianta mais você beber, encher o coco de droga e dizer que só falou merda porque tava assim, sendo que você já vive o tempo todo assim. Outra coisa, tem cara que tá muito sóbrio ali, tá bebendo e fala merda sóbrio. Apenas pelo fato dele tá bebendo, ele diz que, eu falei merda porque eu tava bebendo. Não, você falou merda porque você queria falar merda. E aí você caiu na real, e agora você tem que usar a bebida como álibi, como escudo. É por isso que eu não confio em gente que bebe demais, que se droga, porque essas pessoas não são confiáveis. Elas são capazes até de dizer que você disse algo sem você ter dito, e depois falar, me desculpa, eu tava drogado. É isso que acontece. Então não dá pra confiar. E sim, o Igor tem culpa, tem muita culpa, porque ele endossou o comportamento do Monark por muitos meses. Já tem mais de 2 anos de Flow Podcast. E o Igor vem endossando esse comportamento há muito tempo. Isso quando ele não tá drogado junto. Então a galera tá plantando o que colheu, né? Se você faz uma boa plantação, você vai ter uma boa colheita. E a galera não tá colhendo muita coisa boa agora, né? Por que será? E o pior é que esses caras influenciaram muitos adolescentes, né? Que tem a cabeça vazia, que tem a mente vazia, que tem a alma vazia. Maconha, bebidas, narguilha, não sei o que, eu quero ser igual os caras do Flow. Se bem que no meu círculo de amizade eu não conheço ninguém que se inspire nesses dois caras, né? Mas, como a gente vive num país totalmente idiotizado, imbecilizado, onde as pessoas são podres por dentro, são almas cebosas, com certeza muita gente quer ser um monarca da vida. E tem muita gente também que não tá metendo o pau no monarca nem mandando a real, só porque ainda quer ir pro Flow, saca? Então o cara fica na esperança de ir pro Flow e aí ele pensa, eu não vou falar mal desses caras. É a hipocrisia do Brasil, cara. Ou você se acostuma com a hipocrisia ou você vai ficar louco. Eu prefiro apenas dosar um pouco as duas coisas.